Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui nós falamos de empreender com leveza e felicidade. Empreender não precisa ser cifrado, ser tão difícil assim como as pessoas falam. Então, bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Voltamos, eu estou aqui com mais um convidado especial. Ele é do segmento, eu não vou falar, ele é quem vai falar. Obrigado, Matheus, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Marcos, prazer é todo meu. E aí, fala um pouquinho de você. E, rapaz, o que você resolve nesse mundo? Qual o problema ou desejo? Cara, é muito bacana o que você está dizendo, porque eu falo sempre nas minhas palestras que toda empresa existe para resolver problemas. E muitas das vezes os empresários não param para pensar qual problema de fato eles resolvem. E aí que está o X da questão. Bom, o meu papel enquanto empreendedor é solucionar problemas na área da comunicação. É uma área muito ampla que aborda desde a parte institucional das empresas, que é tão necessário, que é logomarca, papelaria, até o ponto de você entender o público-alvo que você quer dialogar. E a partir daí eu construí algumas frentes de atuação para fortalecer e ampliar o relacionamento das marcas com os seus diversos públicos, seja no meio digital, via as redes sociais, site e anúncios, relacionamento com influenciadores, até na parte estratégica no offline, onde o mercado de luxo atua bastante. Entendi. Então, criando ações, eventos, conexões, confrarias que conectam marcas e pessoas. Qual que é o nome dessa empresa que resolve tudo isso? Agência WeMatch. Agência WeMatch. Esse nome veio muito do I, que vem do inglês nós, de pensar nessa união, e o match justamente de combinar, também uma variação da língua inglesa, match, de combinar. Inclusive o nosso slogan é combinar ideias e pessoas. Tá, e fala para o público, soleta pra gente, para quem vai digitar no Google agora e pesquisar a sua empresa. Maravilha. Bom, WeMatch, WeMatch. E no Instagram, @agência WeMatch. Muito bom. Quanto tempo tem a WeMatch? Esse ano é um ano de celebração pra gente, estamos celebrando 10 anos de mercado. Eu me orgulho bastante, porque quando eu resolvi empreender, eu tinha 22 anos, e um jovem aí, e eu ouvi de muitas pessoas que era loucura, que o que eu estava fazendo era uma coisa muito fora... Na família não tinha muita gente que empreendia? Não, na verdade eu venho de uma família com raiz empreendedora, mas eu falo... Bom, na verdade a área da comunicação é uma área muito subjugada. Eu falo que hoje, pela primeira vez, a minha profissão ela tem respeito numa mesa estratégica de negócio, porque no passado, sempre que há alguma crise, marketing é sempre o primeiro a ser cortado. Ainda existe essa mentalidade em alguns empresários, principalmente os que pensam de maneira pequena, mas isso é muito mais consolidado, o marketing é muito mais respeitado hoje do que no tempo que eu me formei. Então houve uma preocupação da minha família em relação à profissão de relações públicas e não ao empreendedorismo. Entendi. Mas eu falo de colegas mesmo, da profissão, de outros segmentos, porque quando eu montei a WeMatch, era uma época que não existia tanta disseminação da internet e não tinha tantos influenciadores. E eu quis focar muito nesse marketing de influência, de pegar personalidades para promoverem e divulgarem os negócios. A gente estava vivendo ali essa troca da imprensa, perdendo um pouco a representatividade. É TV, era rádio, era revista, era jornal. Então eu fui um pouco pioneiro nisso aí. Eu brinco que quase um dinossauro das redes sociais. E você abriu sozinho a empresa, sem sócio? Foi sozinho, sem sócio. E o que foi o desafio assim, inicial para você? Pensou em desistir em algum momento? Aí, poxa, acho que meus colegas
cara... Tem razão. Não, mas eu não vou desistir só por causa daquele colega que falou que não ia dar certo. Teve isso, não? Pensar em desistir, acho que assim, a gente Não, pensa sempre. Eu vou te falar o meu caso. É porque eu fico sempre tentando recalcular a rota. Eu tenho um propósito muito forte do empreendedorismo. Eu acredito que ele, inclusive, é uma salvação para o nosso país. Sim. Eu sou um defensor do empreendedorismo e sei que você também está levantando essa bandeira. Então, quero agradecer e parabenizá-lo por essa iniciativa. Parabéns a você também. De realmente promover algo que é muito importante, principalmente no nosso contexto atual, falando de Brasil. Mas, cara, eu desistir nunca foi uma opção, mas eu cogito, sabe? Porque empreender não é fácil, né? A gente fica... eu não consigo me ver em outro caminho, mas o tempo todo a gente se questiona muito, né? E acaba que, falando do início, de um modo geral, o empreendedorismo, ele é solitário. Inclusive, hoje a gente tem visto essa explosão de comunidades de negócios, onde juntam empresários para poderem discutir e dialogar sobre os negócios. Então, isso foi muito importante, porque quando eu abri a minha empresa, eu abri muito jovem, eu tinha muita bagagem, porque eu trabalho desde os meus 14 anos, mas uma bagagem ainda crua de grandes corporações. Então, muita coisa do que eu vivi, na verdade, 90% da minha trajetória de empresário, eu aprendi na marra. Na prática. Na marra. Então, e hoje, eu faço parte de alguns ecossistemas que reúnem empresários para poderem discutir de negócios, para poder compartilhar dores e soluções. Sim. E é fantástico, porque realmente a jornada empreendedora, ela não precisa ser solitária. E às vezes você tem vergonha, né? Eu, por exemplo, passei por crises sozinho porque eu tinha vergonha de compartilhar o meu problema. Eu achava que as pessoas iam pensar, poxa, mas o cara anda de carro tal, eu nem sou ostentador assim, tá? Mas para a realidade de onde eu saí, era fantástico, né? E para o meio onde eu vivia também. Mas assim, as pessoas, o que as pessoas vão pensar, né? Saber que eu tô passando por essa fase, que eu vou ter que negociar um boleto pela primeira vez, então vou ter que parcelar uma rescisão, já passei por isso, tá? Em algum momento da minha história empreendedora. Com certeza. E depois eu descobri que pessoas muito mais do que eu fez 10 vezes pior do que eu, ele teve que fazer e fez sem vergonha. Ele não teve nem 10% da vergonha que eu tive. Então, assim, e se eu tivesse conversado com ele, e ele era de ambiente que eu frequentava, mas eu não me abria. É difícil. Se eu tivesse conversado com ele, teria sido mais fácil. Então, o empreendedor ele precisa de compartilhar as suas necessidades, né? A quem, claro, não é sair falando para todo mundo, mas não é para a família. Talvez não é para um amigo. Com certeza. Na verdade, a família também, dependendo do contexto, é importante você blindá-los, né? Exato. De um aspecto. Exatamente. O amigo, dependendo do amigo também, é bom ter esse receio, porque nem sempre ele está vivendo a mesma coisa que você, o mesmo momento. Eu acho que grupos de mastermind, de encontros empresariais, são exatamente para você ir lá e você vai compartilhar seus problemas e vai ajudar e ser ajudado ali, porque também você vai para contribuir. Total. Contribuir com seus erros, com seus acertos, né? Agora, em família é outro assunto. Eu vou falar sobre churrasco, sobre qual que é o vinho, se a pessoa gosta de vinho, qual que é até o time de futebol, se é o caso de gostar de time de futebol, qual a igreja, qual que é, não sei, menos de trabalho e de empresa, porque a não ser que a empresa seja totalmente familiar, né? E mesmo assim tem que ter os processos bonitinhos na empresa, a gestão legal, para depois, quando for pro churrasco, não ficar falando de negócio e nem ter problema, né? Raivinha um do outro. É complicado, né? Empresa familiar tem esses desafios. Quais são seus clientes ideais hoje, o perfil de público ideal da WeMatch? Marcos, é muito interessante porque a WeMatch ela tem uma ampla área de atuação e a comunicação e o marketing é para qualquer negócio. É claro que hoje a gente tem um viés para marcas de alto padrão, que a gente se especializou no mercado premium e mercado de luxo, então a gente tem esse viés, mas o nosso cliente ideal é aquele cliente que quer vender mais e vender mais caro, que ele sente que precisa agregar valor
ao que ele vende, seja um produto ou seja um serviço. E a partir daí a gente desenvolve uma série de estratégias para amplificar a sua mídia e também trazer um posicionamento mais adequado para o público premium. Então, a gente tem clientes da clínica médica, a gente tem concessionárias, a gente tem construtora, a gente tem marcas de moda, shopping centers. Então, você vai poder falar 2 nomes desses, por exemplo? Fala aí um ou outro cliente que você já atendeu ou atende. Bom, na verdade, eu vou falar de um projeto atual que eu tenho muito orgulho, que é o Botânico Shopping. É um shopping que está revolucionando a forma de viver e conviver aqui em Belo Horizonte. Bairro Belvedere. No bairro Belvedere. Eles estão entregando um conceito de shopping, uma arquitetura afetiva. Você já teve a oportunidade de ir lá? Tá incrível. Então a gente cuidou de toda a parte de comunicação estratégica, conteúdo, relacionamento. Então eu tenho muito orgulho e é um presente aqui para Belo Horizonte. E uma marca muito, muito legal que a gente se orgulha bastante de ter feito um projeto é a Fórum. Uma marca que a gente atuou 2 anos, uma marca que eu admirava quando eu era criança, e a gente fez um trabalho que inclusive reverberou nacionalmente numa campanha de 40 anos. Então eu tenho muito orgulho de contribuir fortalecendo vínculos. Tá. O que você pensa para a empresa para os próximos 3 anos? O mundo muda muito rápido, né? Pensar em 5, 10. Eu falo que quem faz a coisa bem feita hoje, ele chega daqui a 5 anos muito além do que ele imaginava. Eu tenho sempre me surpreendido. Amém. João Kepler um dia me perguntou qual é o seu grande sonho. No primeiro encontro que eu tive a sós com ele, eu disse para ele, não aprendi a sonhar. Deveria sonhar e quero sonhar mais. Mas eu cheguei muito, muito além do que eu imaginava, e se eu viver mais 10 anos, eu vou chegar muito além. Mas, assim, a gente tem que saber também, tem que fazer planejamento estratégico, né? Para daqui 3 anos, para daqui 1 ano, o que você pensa de crescimento da sua empresa? Você está buscando fazer liderança, construir liderança, replicar o seu modelo, o seu jeito de ser, para que líderes façam acontecer? Bom, a Wimed está caminhando por um caminho muito de consultoria, porque eu vejo que as empresas precisam muito de um trabalho de comunicação com assertividade. Existe um estigma de que o marketing não funciona, porque na verdade as empresas não dão valor ao que precisa ser feito no marketing, e porque a gente, infelizmente, tem muito profissional ruim no mercado que fez uma especialização muito mediana e coloca lá. O marketing durante muito tempo foi cabide de emprego das empresas. Então você tem um primo, uma namorada, uma amiga que está ali precisando de ajuda, joga no marketing. E aí acaba que isso não vai trazer resultado mesmo. Então eu quero muito caminhar o Wimed como uma fomentadora da educação dentro da área da comunicação e do marketing. Então eu tenho investido muito no meu projeto como palestrante, de disseminar a comunicação, toda a minha bagagem que eu tenho. 10 anos de mercado, atuando com empresas de vários tamanhos, de vários segmentos, nacionais e internacionais, querendo compartilhar e abrir a cabeça dos empresários que o marketing funciona. E o marketing é força motriz da organização da empresa, porque a empresa precisa de venda e só faz a venda com marketing. O que você acha que é mais importante? As duas coisas andam juntas. O marketing, relações, agressividade, comunicação, e também a tecnologia, as métricas, conhecer de algoritmo, do que vem por trás. Aquele cara do dado. Na verdade, eu acredito que hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, são coisas que não são possíveis de dissociar. Porque antigamente a gente não tinha essa oportunidade de mensurar os resultados. Então eu acho fantástico. Mas é preciso também ter uma comunicação estratégica de posicionamento, tom de voz, imagem, que muitas das vezes o dado não te entrega, que é o valor intangível. Então eu acho que hoje a gente conta com 2 possibilidades incríveis, que é a possibilidade de você investir na percepção de valor, que é trabalhar o intangível, trabalhar a experiência, sobretudo as empresas que trabalham para o público A e do mercado de luxo se apropriam bastante, mas sem métrica é impossível você crescer. Aquilo que você não mensura, você não pode melhorar. Então é muito importante você ter esses dados nas mãos, e a gente encontra hoje ferramentas incríveis que trazem isso para a mão para o empreendedor tomar decisão. E a parte de pessoal? Como você tem enfrentado
É claro que você atua no mercado de alto luxo, você pode ter uma precificação legal e também você consegue, de repente, fazer uma distribuição meritocrática, atrair pessoas, porque o que as pessoas ganham por estar com a gente, né? A gente pode falar de propósito, a gente pode falar de um ambiente legal, mas as pessoas talvez não estão querendo seguir a jornada de Jesus Cristo, né? Que esteve aqui, como homem não tinha uma pedra onde declinar a cabeça, como um travesseiro, né? Mas ele deixou um grande legado porque vivia com propósito. Normalmente as pessoas querem trabalhar para a gente, elas querem também o dinheiro, porque querem comprar uma casa melhor, querem comprar um carro melhor, quer ter uma estabilidade melhor. Você, hoje, o que você pode falar? Como você tem se posicionado na atração de talentos? Porque as pessoas podem escolher trabalhar para você ou para quem elas quiserem. O jogo virou. A relação de empregado com patrão que existia antes não existe mais. Nós somos escolhidos. Mesmo por aqueles que a gente seleciona. Eu quero trabalhar com você. Mas será que ele quer trabalhar com a gente? Exato. Na verdade, hoje é muito importante. A gente fala muito na comunicação estratégica de employer branding, que é a percepção de valor para os empregados. Uhum. Então a marca ela precisa sim ser reconhecida não só pelos clientes como uma boa empresa, mas pelos funcionários. Parabéns. Realmente a gente está enfrentando um momento muito desafiador na retenção de talentos, porque muita gente não quer realmente. É porque existe toda uma jornada, né, Marcos? Você sabe disso melhor do que eu. Então, às vezes, as pessoas têm sonhos e se frustram muito fácil. Então, eu acho que um dos pilares que eu falo é você investir na resiliência, em despertar essa resiliência e despertar o senso de autorresponsabilidade do time. Mas em relação à retenção de talento, isso é um desafio. Acredito que sim, é preciso considerar o retorno financeiro, mas eu entendo que isso não é tudo. Eu vejo que você precisa propiciar um ambiente saudável, um ambiente onde o empregado tenha prazer e estilo de vida. É um desafio, porque na verdade, para a gente chegar onde a gente chegou, você sabe disso também, eu tive que me privar de vários momentos em família, de vários momentos de prazer momentâneo para poder ter o que eu tenho hoje. Uhum. E como que eu vou trazer isso, levar isso para o time, né? Olha, você precisa abrir mão de algumas coisas. Alguns não querem, né, o que você conquistou. Exato. Alguns só querem o benefício. Às vezes prefere, talvez até um plano de saúde pro cachorrinho dele, do que entende? E tá tudo bem. Você vai comprar uma casa melhor, mas que casa? Eu quero ser nômade. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entender essa expectativa, alinhamento também com a expectativa. Né? Exato. Tanto que eu tenho investido muito em treinamento, sobretudo da liderança e meu, para olhar para as outras pessoas com um olhar de diferente mesmo. Então eu falo que a minha jornada como empreendedor tem se pautado muito nesse olhar para dentro. Porque é tudo sobre pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas constroem negócios para pessoas. E empresas são formadas de pessoas. Então a gente precisa sim, o empreendedor, entender de pessoas. E essas pessoas bem trabalhadas, com processos, cultura, ambiente, né? Também, claro, benefício de acordo com o que ela acha que é importante, ser salário. E são elas que vão trazer para a gente a leveza, tirar a sobrecarga nossa. É verdade. E fazer com que a gente tenha mais negócio, inclusive, e expanda. Matheus, por que as empresas, as pessoas deveriam contratar a IMET para ser a empresa de marketing delas e levá-las para outro nível? Boa, gostei. Bom, a agência WeMatch é uma empresa com um propósito de agregar valor. Então, empresas que procuram a gente são empresas que querem vender mais e vender mais caro. Então, a gente tem 10 anos de mercado, temos muito orgulho da nossa trajetória. E se você está com um problema na tua comunicação, sente que os resultados não estão sendo o que você espera, entra no Instagram, dá um oi pra gente que a gente pode conversar. Matheus, muito obrigado pela sua presença, sucesso para você, para sua empresa. Esperamos ver você novamente. Bom? Que bom, para mim foi uma honra poder trocar com você. Depois eu quero fazer a dobradinha de saber um pouco mais da tua história. Ok, será um prazer. Foi uma honra estar aqui, muito obrigado por acompanhar.
Também quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho como palestrante, Mateus com TH, .Menezes, __. Tô lá, vai ser um prazer a gente se conectar. Um abraço. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora. Empreender não precisa ser difícil assim. Você pode torná-lo leve e gratificante. Até o próximo Felicidade Empreendedora.